galera! Salva de palmas para o Luiz Fernando Lucas. Bem-vindo! Para frente, para trás. Ele ia fazer uma palestra, né, que tinha 450 slides, e ele acabou de jogar a palestra fora, e ele vai fazer outra palestra. Porque, inspirado por vocês, ele vai falar outra coisa que nem ele sabe qual é. Ele vai receber o download agora. Baixou. Olha, eu fiquei inspirado realmente, Jordão, grato, parabéns, eu sou fã do Epicentro. Eu vi no papelzinho das palestras, que estão os nomes dos palestrantes, ontem quando eu cheguei, que a minha palestra estava com um título completamente diferente. Aí eu falei assim, então querem que eu fale de outra coisa? Aí eu fiquei em dúvida, né? E a dúvida é péssima. A gente, toda vez que está em dúvida, a gente não sabe para que caminho ir. Então, eu falei, não, deixa eu ver o que o universo quer. Então eu falei, se não é a que eu preparei, e não é a que estão esperando, porque não é o que está escrito no papelzinho que eu vou falar, vai ser uma nova palestra, que ela está se formando aqui agora. Eu vou usar alguns slides que eu reduzi tudo ali, agora há pouco subi ali. E quero fazer uma provocação. Acho que a melhor palestra que tem é quando a gente provoca e quando a gente traz um pouco de nós, né? Então, se o título da palestra, que ficou aqui, ó, é Equilíbrio em Meio ao Caos, eu quero que vocês abram o coração aqui e quem está, de alguma forma, sentindo, percebendo, ou gente por perto está em caos, levanta a mão, deixa eu ver. Quase ninguém. Vamos refazer essa pergunta. Quem tem alguém perto, ou a si próprio, que está com algum dos problemas que eu vou citar? Ou alguma crise financeira, saúde, depressão, ansiedade, burnout, irritado com a polaridade, crise política e emocional, falta de dinheiro, não sabe o que exatamente está fazendo, não sabe como ganhar dinheiro, não sabe se o que está fazendo está trazendo sentido. Quem conhece alguém próximo, é difícil erguer a mão para si próprio nisso, né? Quem conhece alguém bem próximo que está passando por algum desses caos, levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo tem um amigo, né? Todo mundo tem um amigo que está passando por alguma dessas coisas aí. E aí eu quero provocá-los, porque o mundo é o caos, é entre a ordem e o caos. Como é que a gente encontra equilíbrio nessa aparente dualidade? Como é que a gente encontra? E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém já agradeceu? Vou subir no caixote aqui, ó. Alguém já agradeceu por alguma coisa que não deu certo? Levanta a mão. Olha que legal, né? Todo mundo tem a experiência de ver que... E aqui fica a provocação do que é que realmente é o que deu certo ou o que não deu certo. Então eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre esse conceito. Lembrando que cada um de nós vive todos os dias 3 dimensões ou 3 papéis, mesmo que a gente não se dá conta disso. Mesmo que a gente às vezes esqueça disso. Os filósofos gregos já estudavam isso. Todo dia a gente acorda de manhã, vai escovar o dente, a gente, inato do ser humano, querer melhorar como pessoa. A gente tem o nosso papel individual, os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que as nossas dores, a nossa evolução como ser humano. Todo dia. Que é o nosso lado como indivíduo. A gente também tem o nosso lado laboral. Hoje muito ligado a uma empresa, uma corporação, nosso trabalho. Os sobrenomes, em grande parte, vieram daquilo que as nossas famílias faziam. O Oliveira era quem plantava oliveira. O Schumacher é o shoemaker, é o sapateiro que subiu aqui agora há pouco. Dá nome à nossa família, aquilo que é a nossa atividade. A gente tem 8 horas da vida do dia a dia dormindo e outras, no mínimo 8, trabalhando. Depois as outras sobram para a gente fazer tudo o resto do indivíduo. Então, o nosso lado profissional, laboral, as relações comerciais, ocupam grande parte da nossa vida. Agora tem um outro papel que às vezes a gente se esquece. Que todo dia, quer tenhamos consciência disso ou não, nós somos cidadãos. Nós nascemos num lugar, a gente está sob algumas leis, algumas regras, a gente tem uma cultura, uma língua, pessoas que compartilham daquele mesmo chão conosco. Então, se a gente não se lembrar disso, a gente entra num caos interno. Porque veja, a nossa evolução individual, o ser humano, ele precisa de saúde como básico, sabe? Pirâmide de Maslow. Precisa de sobrevivência, precisa de comida, mas sempre que a gente está no mínimo do básico, a gente quer evoluir. A gente quer aprender, quer se desenvolver, é natural.
Nas empresas a mesma coisa, as empresas nascem para sobreviver, que é lucro, mas depois elas começam a pensar em propósito, em responsabilidade social, em impacto. É a evolução. E na sociedade é a mesma coisa. A gente vive buscando justiça, igualdade, paz, um ambiente melhor. Olha só, não tem muito como escapar disso. E no meio disso tudo, o subtítulo do meu livro é o Homo Conscius, o humano consciente, que é a evolução do Homo sapiens, que é quando a gente para de ficar só na mente e entende um pouquinho mais da percepção do nosso papel, que a filosofia sempre trouxe isso, mas parece que a gente acaba tendo mais dificuldade de se relembrar. Então eu vim aqui provocá-los um pouco, nesse equilíbrio em meio ao caos, porque nesse papel que a gente tem como trabalhador, e aqui a maioria de vocês está com uma empresa, um empreendimento, um projeto, as palestras muitas falaram sobre sucesso, realização, números, conquistas, e quero fazer, prosperar. Esse é um dos lados. E por outro lado, um monte de gente falou sobre autoconhecimento, sobre propósito, né? Então, no lado profissional, a gente tem que materializar, não tem outro jeito, a gente tem que liderar, no mínimo liderar a nossa própria vida para fazer aquilo que a gente realmente sonha. Começa por aí. No lado do indivíduo, o caminho é a autoobservação, é se observar, que isso vai levar ao autoconhecimento. Que a autoobservação é mais importante do que o autoconhecimento, no sentido de que tem um monte de especialista de autoconhecimento, sabe tudo de autoconhecimento, mas não se conhece. Então, autoconhecimento começa pela autoobservação, para essa evolução. Mas tem um outro pedaço nessa equação, que é o nosso papel como o legado que a gente quer deixar, o impacto que a gente deixa na sociedade. Não tem como a gente se realizar se a gente estiver muito bem conosco, a gente quer fazer algumas coisas, a gente quer ter dinheiro, como o nosso amigo falou agora há pouco aqui, e quando a gente tem muito, a gente pode ver os movimentos de querer devolver para a sociedade, porque a partir do momento que a gente se resolveu como indivíduo, e resolveu a nossa vida profissional, financeira, a gente começa a se questionar o para quê e o porquê. Então essas perguntas, para quê e porquê, se elas vêm depois, elas vêm junto com uma decepção, com aprender com alguma coisa que deu errado, com uma depressão, com uma ansiedade, com um fracasso. Como então que a gente se pergunta quem somos nós, e voltando a essa história, que para buscar o resultado, o legado que a gente quer, a gente se integra nesse aparente caos, voltando para dentro de si, para unificar essas três partes, ilusoriamente separadas de nós. O Jim Carrey, aquele ator famoso, falou uma vez assim: gostaria que todo mundo tivesse sucesso, fama e dinheiro. Poder, fama, dinheiro. E ele tinha tudo isso naquele momento. E ele ficou o quê? Doente. Ficou depressivo. Quase tirou a própria vida. O porquê que vocês estão fazendo as coisas? O porquê que vocês estão fazendo as coisas? E essa pergunta veio para mim, porque eu agradeci muito por ter dado errado uma coisa que eu sonhei muito, acreditando nessas questões. E eu só fui resolver isso da minha vida pessoal, que eu vou contar para vocês um pedacinho, quando eu entendi que era aparente e ilusório aquilo que eu achava que estava separado de mim. Quando eu tentava buscar algo fora de mim, quando eu tentava separar minha vida pessoal e profissional. Eu ainda sou daquela geração que as pessoas falavam: não traz problema do trabalho para casa, não leva problema de casa para a empresa. Aí veio a pandemia, né? Home office, a gente juntou tudo. Home office, uma palavra só em português. É um conceito bom, que você junta casa e trabalho numa palavra só, sem perceber, e aí mistura tudo, né? E porque não à toa que as pessoas começaram a refletir, e tanto aumentou que já vinha um processo de: por que eu estou fazendo as coisas? Qual o sentido disso aqui? Qual o propósito? E você vê que está na moda agora, falar de propósito, que na verdade é uma moda pelo menos há 2.500 anos atrás, porque Platão, Sócrates já estava nessa moda lá, falar de busca do sentido. Qual o sentido da vida? Qual o meu papel nisso tudo? Por que eu faço isso aqui? Então eu comecei a ver que o que é aparentemente separado, o direito e esquerda, o certo e errado, luz e sombra, feminino e masculino, eles são apenas parte do mesmo inteiro. E quando a gente integra esses nossos lados, quando eu separo o meu pessoal do profissional, e junto isso tudo, eu começo a entender que o caos é só o que está fora de mim. E eu passei um grande caos para entender essa história.
eu tinha uma carreira, né, que todo mundo olhava e falava que era bem sucedido. Depois vocês olham no meu Instagram aí, Luiz Fernando Lucas, ou LinkedIn. Eu fui empresário, fui executivo, CEO de empresa, fui conselheiro, eu fui diretor dos Jovens Empresários da Fiesp, me lembrou aqui um amigo que está aqui hoje. Eu fiz um monte de coisas legais, todo mundo achava que eu era diretor de uma empresa americana, com 23 anos de idade, eu fui promovido a diretor, e depois saí de lá, montei meu negócio. Enfim, quando estava tudo lindo, muito legal na minha vida, ganhando uma puta grana, eu vi que aquilo não me preenchia, eu precisava fazer algo mais. E um chamado interno, eu posso dizer, um chamado espiritual, um chamado de Deus, assim, de que eu precisava contribuir com algo do meu país, inclusive, para melhorar o que eu via fora. Me lancei numa carreira política. Fui candidato a deputado, fui candidato a senador. Tive 120 mil votos para senador uma vez. E eu me lembro de uns meses depois da minha campanha a deputado, ajoelhado no chão, agradecendo a Deus por ter perdido. E aquela situação me colocou num buraco emocional, financeiro, de relacionamento, físico, mental e tudo mais. E eu não teria escrito um livro sobre integridade, consciência, se isso não tivesse acontecido. Talvez eu tinha me tornado um bom deputado. E cada um interpreta o que é isso como quiser. E eu sei como vocês interpretam isso. Que é uma interpretação que está no ambiente coletivo, né? Eu agradeci muito não ter sido eleito. Mas a busca por entender essa separação das crises que me geraram, me jogou num processo profundo de busca de autoconhecimento, de espiritualidade, que eu caí na filosofia, e que eu entendi que o único conceito que não nos separa é o conceito da integridade. É o conceito da unidade, da inteireza, da perfeição, da plenitude. E todas essas palavras são sinônimos de integridade. A Era da Integridade é o título do meu livro, que virou best-seller. E essa integridade é dentro de nós, estar inteiro. Estar com a mente, a fala, o pensamento, as emoções alinhados no mesmo lugar. Porque se eu não tiver num equilíbrio interno, não tem nada que aconteça fora que vai me deixar em equilíbrio. E ao contrário, se eu tiver, todos os sábios do passado sabem isso, que a busca de equilíbrio em meio ao caos, ela só pode ser dentro de cada um de nós. Ela nesse desenho que tem aqui, esses 3 círculos representando esses nossos 3 papéis, a gente só controla o que está no miolinho aqui, que é a confluência desses nossos 3 papéis. Então, como é que eu encontro equilíbrio em meio ao caos? Equilibrando o meu coração com a minha mente. Fazendo a viagem mais curta possível ao ser humano, como disse Carlos Drummond de Andrade no poema O Homem e as Viagens, que é a viagem mais fácil, teoricamente, de se fazer, aquela que poucos de nós fizemos. A gente está quase indo para Marte, mas não fizemos a viagem da mente ao coração. E quantos de nós não está, o tema do evento aqui é verdade, vivendo ainda numa grande ilusão, numa grande mentira, porque está mentindo para o seu próprio coração, que está mandando você fazer uma coisa e você fazendo outra, que está te mostrando um caos externo, e você virando as costas, porque fala, isso não é comigo, vou cuidar da minha vida, e aquilo de alguma forma te traz uma dor, que te impede de fazer a sua jornada de herói. E fazer a sua jornada de herói é um capítulo do meu livro que é O Caminho da Integridade. E aqui tem um QR Code com uma aula gratuita aí sobre jornada de herói, quem quiser. É escrever a sua própria história. É não aceitar a história alheia, porque cada um de nós aqui só pode fazer a sua própria história. E a gente não conhece a história de mortais. Os gregos tinham os mortais, os heróis e os deuses. Os heróis, aqueles que estão se aproximando dos deuses, buscando a perfeição e fazem a sua própria história. Não tem história de mortal, não está escrito, ninguém lembra. Mortal é essa massa zumbi que não conta a sua própria história. O chamado para que a gente se integre e possa fazer a nossa história é a única coisa que vai nos tirar do caos. Porque o caos é externo. E para a gente fazer a nossa história, não pode seguir caminho dos outros.
Eu me preocupo às vezes e vejo tanta gente vendendo métodos, que é importante a gente conhecer métodos, modelar os outros, mas se só o método desse certo, todo mundo que repetisse conseguia exatamente o mesmo resultado, e isso é impossível. Aliás, eu brincava aqui com o Edu, que estava comigo no carro hoje de manhã, falando assim, eu tenho um método para oferecer para a turma, o método de como lidar com a crise que vai ser depois que você alcançar o sucesso, ou o método de como lidar com a crise que vai ser para lidar com o fracasso de não ter alcançado o sucesso. Porque uma das duas coisas vai acontecer na sua vida, se você não tiver muita clareza de quem é você, juntar essas partes e saber o para quê e o porquê das coisas que você está fazendo hoje. Esse é o único método que você vai realmente precisar, o resto é técnica. Se você então está vendo algum caminho à sua frente, cuidado, você está na trilha de alguém, esse caminho não é seu. Para pensar nisso. Você está escrevendo a sua própria história? Porque a minha história eu fui escrever, dado o meu chamado, mas eu tentei fazer o método que os outros me falavam. E tentei desenhar uma história que só me deu mais dor e frustração do que, de fato, realização. E quando eu mergulhei para dentro de mim e percebi que o que aparentemente estava fora, o que era oposto, contrário, era parte do mesmo inteiro, numa representação fácil de se ver, né, no yin e yang, aí, as partes fazem parte de um todo, essa representação circular, que é uma sinônimo do que é inteiro, do que é perfeito, matemática e geometricamente, me faz refletir o quanto que a gente é iludido com aquilo que a gente acha que está fora e critica no outro e não vê solução dentro. E aí, para lembrar um pouco de como conduzir a nossa vida e nos trazer de volta para esse equilíbrio, sempre tem alguns ensinos importantes do passado. E um que eu gosto é a história de Sócrates sobre as 3 peneiras, que como uma pessoa foi contar para ele uma informação sobre alguém, Sócrates, vendo que aquilo podia ser uma fofoca ou algo inútil ou alguma coisa, ele pergunta, o que você vai me dizer, passou pelas 3 peneiras? E a pessoa pergunta, quais peneiras? Passou pela peneira da verdade. O que você vai me dizer é verdade? Porque se não passar pela essa peneira, nem me diga. Isso vale para o que você diz para você mesmo. Passou pela peneira da bondade. O que você vai me dizer tem bondade, causa bondade? Porque se não passar por essa peneira, por que você está me dizendo? E a pergunta é, por que você está dizendo a você mesmo? E a terceira peneira é, passou pela peneira da utilidade? O que você está dizendo para você mesmo, ou para os outros, ou está se deixando dizer, é útil de verdade? E quando eu falo útil de verdade, é nas 3 dimensões que eu apresentei. Então, essa provocação é até uma questão que eu trouxe, que eu coloquei agora cedo, isso aqui. A gente às vezes tem uma ilusão de separação tão grande, que a gente entra em histórias dos outros e começa a ficar mal com aquilo e ficar... Por exemplo, no ambiente político hoje, todo mundo está brigando, porque um é de direita e outro é de esquerda. Um é de liberal e outro conservador. E se eu disser para vocês que a gente pode ser de direita, esquerda, liberal e conservador ao mesmo tempo? E essa narrativa que contaram para a gente é só uma forma de nos separar. Porque eu sou de direita em acreditar no capitalismo, em acreditar na meritocracia, na evolução pela tecnologia e uso das coisas a favor da humanidade. E eu sou de esquerda em cuidar das pessoas que não têm condição, em dar um bem-estar para todo mundo, na equidade. Mas eu sou liberal do ponto de vista econômico, sou liberal do ponto de vista do amor, das relações, da liberdade de expressão como um fundamento absoluto. Mas eu sou conservador nos valores, na família, na liberdade de crenças e religiões. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Então não dá para me rotular. E eu garanto para vocês que se vocês pensarem alguns pouquinhos e quiserem se colocar em quadrantes em algumas das questões, cada um daqui vai se entender. Não exatamente rotulável em nada, mas a imprensa, os outros, e às vezes a gente entra numa discussão de final de semana,
com amigos, com familiares, por uma crença enraizada de um dos lados, como se aquilo fosse uma verdade. E a provocação que eu tenho para vocês é, até no ambiente político é possível equilíbrio. Por que não existe um espectro político do equilíbrio? Escrevi um paper, não publiquei ainda sobre isso. Porque é mais interessante nos manter separados. Porque a única questão possível que a gente pode fazer como líder é elevar a nossa própria consciência. E quando a gente eleva a nossa consciência, a gente para de acreditar em lados. A gente para de acreditar em histórias alheias e começa a entender a importância da nossa própria história. A gente passa a compreender que por mais importante que seja a ciência, a filosofia, os escritos e as histórias que passaram antes de nós, para qualquer pergunta que você tiver, a resposta está dentro de você. Mas você só vai encontrar essa resposta quando esses 3 papéis, do eu pessoa, do eu indivíduo, do eu empresa, líder, profissional, e do eu cidadão consciente, do eu enquanto parte de uma coletividade, estiverem conscientemente, cada um deles no seu papel. Esse é o papel que eu assumi para mim, com a minha experiência e dolorosa derrota na minha missão política, e entender que o meu papel não necessariamente era ter um cargo político, mas era trazer consciência sobre o nosso papel como cidadão, como indivíduo, como líder, com integridade, com ética. Porque quando a gente busca, e todo mundo busca sucesso, realização, dinheiro, financeiro, mas essa busca, ela não vai te trazer felicidade necessariamente, enquanto você não tiver o para quê, o porquê, o sentido com muita clareza. E não tem como ter essa real realização, não tem como deixar um legado para si próprio. Você iluminou. Qual o seu legado? Se você não contar a sua história ou não fizer o bem. Você se tornou uma pessoa poderosíssima, riquíssima, construiu a empresa de bilhões, de trilhões, de qualquer coisa aí. E isso causou o quê? Que impacto que trouxe para as pessoas ao seu lado, para a sua comunidade, para a humanidade? Não existe propósito e legado sem se entender e compreender parte do todo, não mais uma polaridade, e sem se entender e compreender nas 3 dimensões que cada um de nós tem no dia a dia. Essa compreensão me levou a respostas? Não, me levou a muitas perguntas. Mas a cada vez que faz uma pergunta, como Sócrates, abre uma janela de oportunidades de aprendizado e de se compreender parte desse todo, para sair da ilusão da separação, para sair da ilusão da escassez. É necessário se integrar, sem esquecer do nosso papel coletivo. Porque se a gente vive num lugar que a gente olha para fora e tem corrupção, e tem violência, e tem um monte de problemas. O filósofo Stefano Dana, que foi meu mentor, ele dizia uma frase que era: o mundo é assim porque você é assim. Enquanto a gente não mudar a nossa crença, o nosso mundo interno, e não querer deixar de lado algum dos nossos papéis, porque não tem como ser feliz morando no melhor condomínio, tendo o melhor carro, andando de helicóptero, e a hora que você se depara com uma pessoa passando fome, um assaltante, uma violência acontecendo, qualquer coisa, aquilo dá um rompimento na sua alma, um rompimento na sua integridade. A história de Siddhartha, que conta a história do budismo, do Buda, é essa história de ver a dor alheia e falar: como é que eu posso? E parar para pensar nisso. Então esse é um convite de provocação para buscar o resultado, buscar o sucesso, se integrar, tomar consciência dos seus papéis, dos nossos papéis, e fazer da nossa vida, as nossas dores, aquilo que causou o insucesso, como grande trampolim da nossa jornada. Como quando a gente vai passar num videogame, sempre tem um chefão no final da fase.
Se você não passar por aquele chefão, você vai voltar naquela fase. Como é que a gente usa o chefão, as dificuldades da vida, para dar um salto de fase? E isso só é possível quando a gente se integra nessas 3 dimensões que a gente tem na vida. E com isso, eu não tenho tempo para contar muito mais da história, mas eu só quero dizer para vocês que quando eu abri mão de algumas coisas que eram relacionadas à fama, ao dinheiro, ao poder, ao ego de querer, a fazer as coisas porque eu achava que eu podia fazer, e querer mudar o mundo, a dor, a frustração, a dificuldade, tudo me mostrou que a única coisa que eu conseguia mesmo mudar era o que estava no centro do que eu trabalhando, eu profissional, empresário, eu como cidadão, aquilo que eu tinha controle, eu só conseguia realmente mudar a mim mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu dei um pequeno passo nessa jornada, e eu espero poder dar muitos outros, e realmente só assim poder cumprir o meu papel, desse desenvolvimento de liderança de mim mesmo, de trazer consciência e valores para a sociedade, para as empresas, e poder impactar pelo coração, pela história, mais do que pela vontade, pelo exemplo. Eu convido a cada um aqui que quiser se conectar comigo, tem acesso aqui a 3 aulas que está lá na Eduz, que eu coloquei aqui, uma sobre jornada de herói, uma sobre liderança consciente, uma sobre ética e integridade nas corporações, mais uma forma de ter o contato e a gente se falar, e vai ser um prazer poder, de alguma forma, inspirá-los a não mais ficar nessa dicotomia de ser e trabalhar, e entrar para a vida de ser, trabalhar, fazer acontecer, e se lembrar de que somos cidadãos em busca de um mundo melhor, e que é a nossa responsabilidade estar consciente do nosso papel. Muito obrigado. Mestre dos magos.